Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web Rádio Nossa Mãe, pelas nossas redes sociais. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Mercês, religioso mercedário, presente aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Nesse programa nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste final de semana. Este final de semana é um domingo muito especial, pois nós estamos celebrando Pentecostes, a vinda do Divino Espírito Santo. Então hoje o nosso programa será também especial, porque nós não meditaremos somente textos do domingo, meditaremos também textos do sábado, da celebração da Vigília de Pentecostes. São muitos textos, por isso, para justamente inspirar-nos a vivenciar bem esta solenidade, convido você a tomar um papelzinho, vai lá rapidinho, pega um papel, uma caneta, anota todas as passagens que eu citar, todas as passagens bíblicas aqui que eu citar, para que você, na sua casa, no conforto do seu lar, na intimidade do seu quarto, neste momento de oração que eu sei que você todos os dias faz, esse trato, esse colóquio com Deus, essa conversa com Deus mediante a palavra, que você possa tomar a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e rezar a partir da palavra de Deus, a fim de que a sua participação na liturgia possa ser uma participação muito mais frutuosa, muito mais frutuosa. Comecemos com os textos da Vigília de Pentecostes. Então veja só, meu querido irmão, minha querida irmã. A Vigília de Pentecostes, a primeira leitura nos dá várias opções de escolha. Então, olha só as opções de leituras que se tem na primeira leitura, na Vigília de Pentecostes. Nós temos Gênesis, capítulo 11, versículo de 1 a 9, que narra justamente, é aquela narrativa da Torre de Babel, na qual Deus confunde a língua de toda a humanidade. Toda a humanidade falava um só linguajar, e neste falar um só linguajar, esta humanidade pensa construir uma torre que alcança o céu, e Deus confunde a língua de todo mundo, né? Ou seja, desta leitura, ao celebrar o mistério de Pentecostes, nós temos de tomar a ideia da confusão das línguas, ou seja, toda a humanidade falava uma só língua, mas agora, a partir daquilo que Deus fez, existe uma confusão de línguas que ninguém consegue entender. O que isso tem a ver com Pentecostes? Ora, com a vinda do Espírito Santo, todos falam línguas diferentes, mas continuam a se entender. Ou seja, o Espírito Santo favorece a unidade na diversidade, ao passo que, lá em Babel, nós temos um exemplo de diversidade e confusão sem unidade. Depois, outra proposta de leitura é Êxodo, capítulo 19, versículo 3 a 8, e aí versículo 16 a 20. Êxodo, capítulo 19, versículo 3 a 8, e depois de 16 a 20. Narra justamente Moisés recebendo as tábuas da lei lá no Monte Sinai e apresentando as tábuas da lei para o povo de Israel. Ora, o que isso tem a ver com Pentecostes? Tudo a ver. Por quê? Porque a festa de Pentecostes, na tradição judaica, tinha dois sentidos. O primeiro sentido era que era a festa das colheitas, que se celebrava 50 dias após a celebração da Páscoa. Por isso, Pentecostes. Penta significa 5, certo? 50. Mas, com o passar do tempo, a tradição judaica acrescentou um novo sentido religioso à festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era justamente a festa na qual se celebrava o dom da Torá, o dia no qual Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai e apresentou para o povo de Deus. Então, por isso que quando Moisés recebe as tábuas da lei lá no Monte Sinai, tem todas essas teofanias, a montanha pega fogo, se treme, tem todos esses sinais da natureza. Sinais esse que, se você conferir lá em Atos 2, também acontece lá naquela sala onde os apóstolos, os discípulos estão reunidos.
Ou seja, Pentecostes, na teologia de Lucas, é justamente Deus derramando o Espírito Santo e escrevendo a Torá no coração de toda a humanidade. Então, por isso que Lucas, em Atos dos Apóstolos, ao narrar a vinda do Espírito Santo, narra a vinda do Espírito Santo com os mesmos sinais teofânicos que aconteceram lá no Monte Sinai, quando Moisés recebe o dom da Torá. Depois, Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 a 14. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 a 14, é um texto muito conhecido. O profeta Ezequiel está exilado na Babilônia e ele tem a visualização de um tanto de ossos ressequidos que, após ele invocar o Espírito de Deus sobre aqueles ossos ressuscitam e se tornam um exército. Para simbolizar justamente aquela experiência do povo de Israel exilado, mas que, reanimado pelo sopro divino, se tornará novamente o povo de Deus. Ora, é isso que o Espírito Santo pretende fazer com cada um de nós. Se nós estivermos desanimados, ressequidos, mortos na nossa vida espiritual, no nosso compromisso discipular e missionário com Jesus, o Espírito Santo haverá de nos dar vida nova. Haverá de nos ressuscitar a nossa vida espiritual, o que é muito importante, né? Então, por isso, devemos clamar: vem, Espírito Santo. Se a minha vida espiritual está morta, se a minha vida religiosa está morta, se meu compromisso com a comunidade está morto, que o Espírito Santo, alma da igreja, possa reavivar esta alegria de ser cristão, esta alegria de ser discípulo de Jesus. Depois, Joel, capítulo 3, versículo 1 a 5, onde narra a efusão do Espírito Santo sobre toda a humanidade, jovens, velhos, adultos, homens, mulheres. Só que presta atenção no detalhe. Na profecia de Joel se diz que esta vinda do Espírito Santo seria no fim dos tempos, aquilo que a teologia chama de escatologia. Pois nós não cremos que o Espírito Santo já veio em Pentecostes? Pois muito bem, então significa que na mentalidade de quem escreve o texto, o fim dos tempos já chegou desde a ressurreição de Jesus. Ou seja, nós já estamos vivendo o tempo definitivo da intervenção de Deus na história humana desde quando Jesus veio, desde quando o Espírito Santo nos veio. Então, quando essas pessoas ficam hoje amedrontando os demais com este discurso que o fim dos tempos está chegando, está acabando tudo. Gente, a rigor, biblicamente, nós já estamos nos fins dos tempos desde o dia da ressurreição de Jesus. Já há 2000 anos que nós já estamos vivenciando a experiência do fim dos tempos. Ou seja, aquela ideia de que Deus, de uma forma definitiva, escatológica, interviu na humanidade, interviu na história humana. Depois, o Salmo 104, 103, que é um salmo belíssimo, onde o salmista medita sobre a criação e clama: Senhor, envia teu Espírito e renova a face da terra, pois se tirais o seu respiro, tudo volta ao pó. Então, o Espírito de Deus que nos dá não só a vida biológica, mas também a vida espiritual. Então, clamemos de fato, para que a nossa vida possa ser renovada pela força do Espírito Santo. Depois, Romanos 8, 22 a 27, onde Paulo vai dizer que nós temos as primícias do Espírito Santo, que vem em socorro da nossa fraqueza. Nós já somos salvos, mas ainda não é manifestada a nossa salvação. Ou seja, na esperança somos salvos, mas ainda plenamente, só no céu, só na eternidade haveremos de experimentar plenamente esta salvação. O que vemos é ainda fraqueza, pecado, morte, mas a palavra de Deus nos revela a nossa salvação e o Espírito que recebemos é apoio para a nossa fé, esperança e oração. Ele reza em nós, conhecendo melhor do que nós a nossa carência. Então, o Espírito Santo de Deus, presente em nós, Deus em nós, intercede ao próprio Deus por nós. Nós não sabemos nem rezar como convém, então por isso que o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, porque nem rezar, nem se relacionar com Deus a gente sabe direito. Então, se a gente tem a graça de se comunicar com Deus e sentir que Ele comunica conosco, isso é ação do Espírito Santo em nós. Outro detalhe,
Se nós, na nossa relação com Deus, nos sentimos filhos amados de Deus, isso é graça e dom do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo. Então, para muitos que têm dificuldade de rezar, que não sabem rezar, que não alimentam uma vida espiritual de comunhão com Deus, de trato com Deus, de colóquio com Deus, de conversa com Deus todos os dias, precisa clamar urgentemente: vem, Espírito Santo de Deus, para lhe dar o dom da piedade, o dom de você sentir gosto na oração, gosto de rezar. E o evangelho da vigília é João, capítulo 7, versículo 37 a 39, né? Onde Jesus vai dizer que de seu lado, do lado aberto de Cristo, sai a fonte do Espírito. Ora, na festa de tabernáculos ou festa das tendas, e era uma festa judaica onde utilizava dois símbolos muito fortes, o símbolo da luz e o símbolo da água, Jesus se revela como fonte de água viva. Né? Confere lá, João capítulo 4, versículo 10. Quem tem sede, vem a mim e beba. Lá em João capítulo 4, ele conversa com a samaritana, dizendo que todo aquele que dele beber nunca mais terá sede e que dele fluirão rios de água viva. Ora, a água é um símbolo do Espírito Santo de Deus. A água é força, Espírito de Deus. Elevado na cruz, confere lá, João capítulo 19, versículo 34. Do lado aberto de Jesus saiu sangue e água, que os santos padres da igreja sempre interpretaram como os dois sacramentos, o sacramento do batismo e o sacramento da Eucaristia. A água, símbolo do batismo, dom do Espírito Santo de Deus sobre nós, e o sangue, símbolo da Eucaristia, símbolo da entrega de vida de Cristo por nós. Quem acredita no Cristo exaltado recebe dele o Espírito e a comunhão da vida divina. Então Jesus promete: quem tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, Jesus deseja derramar sobre nós o dom do Espírito Santo para que nós possamos ser esta fonte de água viva que alimente nossa vida espiritual e seja também uma fonte de espiritualidade e comunhão com Deus para os irmãos e irmãs. É de suma importância a gente viver uma vida no Espírito, conforme diz Paulo nas suas cartas, porque sem Espírito Santo não existe santidade, sem Espírito Santo não existe comunhão com Deus, sem Espírito Santo não existe sequer igreja. Eu me recordo muito de uma fala do Papa Francisco, quando ele diz que sem Espírito Santo nós nos tornamos ONG, grupo de amigos, partido político, associação de bairro. E a igreja não é para ser nada disso. Mas com o Espírito Santo, nós nos tornamos de fato discípulos e missionários de Cristo. Com o Espírito Santo, nós nos tornamos o corpo de Cristo. E Cristo continuará agindo, curando, salvando e libertando as pessoas através de nós, seus discípulos missionários. Pois muito bem, meus queridos irmãos. E agora, domingo de Pentecostes. Aí os textos são únicos para todos os anos A, B e C. E aí a primeira leitura é Atos, capítulo 2, versículo 1 a 11, onde Pentecostes é interpretado como um acontecimento escatológico, ou seja, um acontecimento do fim dos tempos, a partir da profecia de Joel, capítulo 3. Mas, sobretudo, é o cumprimento da palavra de Cristo, pois Cristo tinha prometido derramar o Espírito Santo a fim de que a igreja testemunhasse ele até o fim dos tempos. O Espírito Santo passa como um vendaval ao ouvido, como fogo aos olhos, mas permanece como transformação do pequeno rebanho em igreja missionária. Também hoje, a Igreja de Cristo se reconhece pelo espaço que ela dá ao Espírito e pela capacidade de proclamar a sua mensagem. Ou seja, sem Espírito Santo a igreja não é igreja. Por isso que alguns interpretam que é neste dia que nós celebramos a fundação da igreja, o nascimento da igreja. Com a vinda do Espírito Santo, a igreja descobre a sua vocação de anunciar o Evangelho e a boa nova de Jesus a todos os povos e de propor Jesus como caminho, verdade e vida para todo mundo. Depois, o Salmo 104 é o mesmo do Salmo da Vigília. Envia, Senhor, o teu Espírito e renovareis a face da terra.
A segunda leitura é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 a 17, e depois versículo 12 a 13, onde fala que nós somos um só corpo, mas temos vários dons, vários carismas. E além disso, que todos esses dons nos advêm de um só Espírito. Então nós temos uma unidade no Espírito, mas uma diversidade de dons. Jesus é o Senhor. É a confissão de fé, a profissão de fé que une a igreja primitiva. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. E aqui eu não digo dizer Jesus é o Senhor apenas da boca para fora, eu digo existencialmente, ou seja, viver sob o senhorio de Jesus somente é possível mediante a docilidade e abertura do Espírito Santo. Da mesma forma, só vive de fato uma relação de filiação com Deus, se me sentir filho de Deus, na minha relação com Ele, se for por uma docilidade ao Espírito Santo. Essa profissão de fé só se consegue manter na força do Espírito. Como a unidade da confissão, o Espírito também dá a multiformidade dos serviços da igreja. Todos que pertencem a Cristo são membros diversos do mesmo corpo. Então somos um só corpo, diversos membros, e cada membro com diversos dons que o Espírito Santo concede para a edificação da própria igreja e para a edificação do reino de Deus em nosso mundo. Depois o Evangelho, João capítulo 20, versículo 19 a 23, narra a vinda do Espírito Santo na versão de João. Se Lucas coloca a vinda do Espírito Santo 50 dias após a Páscoa, na festa judaica de Pentecostes, João coloca a vinda do Espírito Santo no dia da ressurreição. Jesus ressuscita, se manifesta aos discípulos e envia sobre eles o Espírito Santo. Então veja só, celebramos a Sexta-feira Santa, Páscoa e Pentecostes em 3 dias diferentes. Mas João coloca a realidade numa só. A realidade é uma só. A exaltação de Cristo na cruz e na glória, fonte do Espírito que ele nos dá. Por isso que João, no próprio dia da Páscoa, diz João, vem nos entregar esse dom, o dom do Espírito Santo aos seus, com a sua paz e a missão de tirar o pecado do mundo, missão de Jesus mesmo. Então repare que Jesus mostra a sua carteira de identidade, as marcas da paixão, sopra sobre os discípulos, recebeu o Espírito Santo. Da mesma forma como que Deus soprou naquele boneco de barro no Gênesis, Jesus sopra sobre a igreja, sobre os discípulos, para fazer dela uma nova humanidade. Envia em missão, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, o Espírito Santo é dado para que a igreja possa exercer a sua missão de evangelizar. Então, o Espírito Santo não é só para a consolação interior do fiel. Não, o Espírito Santo é dado para o apostolado, para o compromisso missionário. Um cristão que não evangeliza, há que se perguntar se ele de fato é dócil à ação do Espírito Santo. O mundo ressuscita com Cristo pelo Espírito dado à igreja. Então, que essa festa de Pentecostes, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, possa reanimar em nós, então, este ardor missionário, esta alegria de sermos discípulos de Jesus, reanimar a nossa atitude pastoral, a nossa alegria de pertencer à igreja, de servir a igreja, de dedicar a nossa vida à igreja e à construção deste mundo tão necessitado da palavra de Jesus. Tão necessitado da palavra de Jesus. Então, por isso, encerrando esta reflexão, convido você a rezar, a clamar comigo a força do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Divino Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito,
e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus. E muito obrigado a você também, querido internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.